Arthur e o Eli conversaram muito e Arthur Aguiar aproveitou para desabafar e falar ali tudo o que ele pensa a respeito de algumas pessoas, inclusive dos seus rivais para o Eli, gente. Nessa conversa, o Arthur contou que a Laís insistiu durante 4 semanas numa história que não aconteceu e depois acabou se desculpando. E o Eli afirmou que a Laís sempre foi focada no Arthur. Arthur disse que se a pessoa chamar ele para falar sobre uma coisa que ele não fez, ele vai debater até o fim. E não parou por aí não, eles continuaram conversando e o Arthur falou que tiram as coisas que ele fala de contexto e citou o que o Gustavo fez no joguinho da Discord, né? Relembrando aí que o Arthur havia dito que quem bate de frente com ele, quem fala dele aí, acaba saindo, né? No meio da discussão, o Arthur solta isso e depois o Gustavo joga no jogo da Discord, isso no ar, o que o Arthur alega que foi tirado de contexto. Gente, Arthur também contou que era muito difícil colocar um Lollipopper no paredão, mas que compensava, né? Porque no fim, quando eles batiam na Berlinda, saíam. Já era. E ele revelou que sempre achou o jogo dos Lollipoppers uma visão distorcida, que eles tinham uma visão distorcida aí, e voltou a mencionar as comadres. Arthur volta a falar aí das comadres e do fato das meninas acharem que o PA é o forte aí da coisa toda, né? O jogador forte, porque ganha provas, mas ele afirma que o PA só ganhou 2 provas, o Arthur disse. E que ele ganhou 5 provas. E ninguém fala dele. Ou seja, que as meninas também estão com uma visão distorcida, né? Não é a primeira vez que o Arthur fala isso. O Arthur também disse que na volta de um paredão, as pessoas... Ele já ouviu aí as pessoas falando para as outras que voltam, né? Tá vendo? Tem alguém lá fora que gosta de você, por isso você voltou. Mas que quando ele volta de um paredão, ou voltava aí de um paredão, não ouvia isso das pessoas. As pessoas não davam esse mérito para ele. Não achavam que era uma resposta, que isso não entra na cabeça dele. O Eli perguntou se foi alguém lá do quarto dele que havia dito isso, que já saiu e tal, né? Alguém que já saiu que havia dito isso. E o Arthur confirmou que sim. E o papo não parou, gente. Mais uma vez o Arthur apontou aí a incoerência dos Lollipoppers se juntarem com as comadres e só terem feito isso depois que o negócio apertou, depois de verem quase todo o grupo ali ser eliminado. Ele acha que as meninas e que o pessoal lá do quarto só fez isso por plena conveniência. E o Eli questionou sobre o discurso do Tadeu, ainda aí falando com o Arthur, né? Ele questionou sobre o discurso do Tadeu, disse que ainda não entendeu, gente, não entendeu, porque ficou um monte de coisa sem resposta. Arthur falou, como assim não entendeu, né? Ele respondeu sim. Quando o Tadeu fala que a Bárbara saiu, a Bruna saiu, a Larissa saiu, a Jade saiu, o Vini saiu, como assim vocês não entenderam? Essa é a resposta. E por fim, o Arthur relembrou uma fala da Lina, ainda nessa conversa com o Eli, no joguinho da discórdia, e comentou aí, quando a Lina comentou que haveria uma possível narrativa de meninos contra meninas. Segundo o Arthur, esse argumento aí de Lina foi raso e sem embasamento. Lembrando que ontem de madrugada, né, na madrugada anterior, o Arthur revelou para os meninos que a Lina é a sua primeira opção de voto, caso principalmente ele se torne líder, né? Mas disse que ainda vai conversar com algumas pessoas ali que são opções de voto dele. Eita, gente!